Ouvinte da gloriosa paz do Senhor Jesus, né? Momento de alegria. Quero agradecer, né, os irmãos por essa oportunidade de estar hoje mencionando a palavra, trazendo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, né? Quando falamos de Jesus, falamos da melhor parte que existe na terra. Louvado seja Deus. Como diz a irmã, tão bom e tão suave que os irmãos em reunião, né? Não estamos aqui para trazer e mencionar a prata, mas sim esse Jesus que veio por todos, né? Ele morreu na cruz do Calvário, aquele que veio para salvar, libertar e transformar a vida do ser humano, sobre aqueles que têm fé e crê, sobre aqueles que a sociedade despreza, irmãos, louvado seja Deus, aleluia, até mesmo a família. Mas Jesus não tem os olhos, irmão, como os olhos humanos. Jesus vê, irmãos, aleluia, com um olhar de paixão, de transformação e também de salvação sobre essa terra. E hoje eu quero falar um pouco desse Jesus, aleluia, que também um dia olhou para a minha vida. Eu achava que eu não tinha solução, eu achava, irmãos, aleluia, que não tinha nem mesmo, irmãos, aleluia, nada para o caminho, né? Mas um dia eu tive um encontro também com esse Cristo, louvado seja Deus, né? Até eu costumo falar, a minha própria mãe, né? Eu pude conhecer, glória a Deus, né? Às vezes ela falava, irmãos, glória a Jesus, né? Somente a morte, né? Ou às vezes aguardando uma notícia ruim, louvado seja Deus, uma prisão, uma morte. Mas tinha alguém de joelhos, irmão, dobrado, orando, tinha alguém, irmão, intercedendo pela minha vida. Não desista do teu sonho, dos teus projetos, louvado seja Deus, aleluia. Irmão, quando você dobra o joelho em oração, aleluia, Deus vai trabalhando sobre o teu lar, sobre a tua família. A oração move as mãos de Deus, aleluia. Não continue, irmãos, aleluia. E mesmo se não tem palavra, irmãos, em gemido como Ana, derrama as lágrimas, mas Deus está olhando no céu e vai enviar o socorro bem presente sobre a tua vida, amém? Glória a Deus. Eu quero, irmãos, ler o título da campanha a qual estava lá, né? Glória a Jesus, que é Marcos 16:15. Glória a Deus. Marcos 16:15, que diz assim, irmãos, eu vou ler o 15 e depois eu vou ler lá em Lucas 19, que diz assim: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Glória a Deus. Agora eu quero ler um versículo aqui, irmãos, em Lucas, glória a Deus, 19, somente 2 versículos, que diz assim, Lucas 19:9, disse assim: disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Glórias a Deus, né? Glória a Jesus. Irmãos, a Bíblia aqui está falando, né? Quando ela menciona essa palavra aqui, é para Zaqueu, um homem que está dentro do texto, a palavra. Mas o interessante, irmão, que aonde Jesus passa, ele deixa um legado. Aonde Jesus passa, algo acontece, irmão, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus veio, irmão, para salvar e buscar os que estavam perdidos, louvado seja Deus. Porque eu sou aquele que está bom, não precisa de médico, mas aquele que está doente vai procurar, irmão, um médico ou um doutor, aleluia. Assim é Jesus, irmãos, aleluia. Tudo que é desprezado, irmãos, aleluia, na terra, Jesus olha e ainda fala, há solução ainda. Se crer, tiver fé, verás a glória de Deus, aleluia. E a Bíblia diz aqui, irmãos, aleluia, um texto antes, irmão, louvado seja Deus, dizendo que quando Jesus estava voltando a caminho, irmão, de Jerusalém para Jericó, ali, irmão, no meio do caminho, na entrada de Jericó, ele encontra um cego Bartimeu, que estava ali, irmãos, aleluia, mendigando, que estava ali pedindo
explodindo, mas aonde Jesus passava, algo acontece pela fé do ser humano. Não importa a crença, mas se tiver fé, verás a glória de Deus, aleluia. E ali Jesus estava vindo, e aquele homem que estava ali, irmãos, aleluia, ele viu o barulho, ele viu a multidão, porque onde Jesus está, a multidão está acompanhando, aleluia. E muitos estavam ali, irmãos, seguindo Jesus, porque muitos queriam uma cura, muitos queriam uma transformação, às vezes muitos queriam, como nos dias de hoje, nós vamos ver lá na frente, uma bênção, irmão, material, um bom emprego, irmãos, aleluia, uma faculdade. Não é errado, irmãos, aleluia, tem que se investir sim, mas não podemos, irmão, como diz em Salmos 37:5, entregar os nossos caminhos no Senhor e confiar nele, porque quando nós entregamos, irmãos, aleluia, as coisas começam a modificar, começa, irmãos, aleluia, irmão, tudo dá certo sobre a vida do ser humano. Tem problema, mas Jesus, irmãos, aleluia, ele soluciona o problema, louvado seja Deus. E a Bíblia diz, irmão, quando ele estava passando, aquele cego, irmãos, aleluia, começou a ouvir, irmãos, aleluia, que Jesus estava ali. Ele era cego, mas ouvia, louvado seja Deus, aleluia. E quando Jesus estava aproximando, ele começou a gritar, irmãos, aleluia, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, aleluia. Mas, irmãos, aleluia, às vezes você tem um problema, às vezes você está passando por uma situação difícil, louvado seja Deus, aleluia, e tem clamado e não tem visto. Às vezes o inimigo quer matar, destruir teus sonhos, teus projetos, mas nesta manhã Jesus está presente, aleluia. Eu não sei onde você está, qual é o seu problema, mas Jesus está aqui, aleluia. É somente você crer e falar: ei Jesus, o meu problema é difícil para o homem, para o ser humano, o médico, às vezes pode ser um câncer, às vezes pode ser algo que seja, irmãos, desenganado pelas medicinas, mas eu quero te dizer nesta noite, nesta manhã, aquele Jesus que abriu os olhos do cego pelo seu clamor, aleluia, tentaram calar Bartimeu, mas ele clamava cada vez mais alto. Nesta manhã, aleluia, falaram às vezes o câncer te assolou, irmãos, muitos acharam que você está à beira da morte, mas nesta manhã eu quero te dizer, aleluia, clama Jesus, está nas suas mãos, aleluia. É somente o Senhor pode fazer coisas impossíveis, louvado seja Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bartimeu perseverou, irmãos, aleluia. Não deixou que a multidão, irmãos, aleluia, às vezes de problema, calasse ele, aleluia. Ele clamou cada vez mais. Naquele momento, nesta manhã, clama, busca, entrega nas mãos do Senhor. Este problema é impossível, aleluia. Creio, irmãos, aleluia. Bartimeu agora, ele abre os olhos, Jesus opera um milagre, irmãos, aleluia. E Bartimeu, irmão, aleluia, ele não fica, ele começa a andar com Jesus, aleluia. Quando um milagre acontece, irmão, você quer estar perto das coisas de Jesus, você quer ver o que Jesus, irmão, vai fazer, irmão, sobre a vida daquele que está desprezado, porque nós sabemos que os olhos humanos, irmãos, aleluia, ele olha e fala: está tudo acabado, mas Jesus olha e ainda fala: a vida, há esperança para este teu problema, se você crê, aleluia. Que coisa interessante, irmãos. Aí Jesus entra em Jericó. E o Bartimeu, irmãos, agora está vendo, irmãos, aleluia, o que Jesus tinha feito à multidão e o que Jesus ia fazer na frente, aleluia. Porque Jesus, quando ele faz, irmão, ele continua abençoando, ele continua entrando, operando milagre. Assim foi, irmãos, aleluia. Ele entra em Jericó. A Bíblia diz, irmão, que tinha um homem, cobrador de imposto ali, irmãos, que cobrava imposto para Roma, louvado seja Deus, aleluia.
um homem subornado, irmãos, aleluia, até explorava o povo, odiado, irmãos, louvado, mas bem sucedido. Ele tinha dinheiro, ele tinha, irmãos, aleluia, uma boa influência, mas ainda faltava algo no coração de Zaqueu, aleluia. E quando Jesus entra ali, irmãos, sobre Jericó, Zaqueu ouve falar, irmãos, de Jesus. Zaqueu, irmão, tinha ouvido falar de Jesus, mas não conhecia Jesus, aleluia. Ele queria saber quem era Jesus, aleluia. Creio eu, irmãos, aleluia. E quando ele soube que Jesus estava entrando no caminho, quando ele estava chegando, que ele já tinha curado um cego, operado um milagre. E Zaqueu, irmão, acredito eu também que ele falou: olha, hoje vai chegar a minha vitória, hoje vai mudar a minha história, hoje vai chegar, irmão, aleluia, a salvação sobre o meu lar e a minha família. Vou então ao encontro com Cristo. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem de pequena estrutura, irmãos, aleluia. Ele corre, sobe sobre uma figueira brava, irmãos, louvado seja Deus, e começa a olhar, a contemplar Jesus vindo, irmãos, aleluia. E acredito eu, irmãos, que Zaqueu, ele conhecia também Bartimeu, que estava na entrada de Jericó, que era cego, e que estava com Jesus vendo, maravilhando, irmão, pelo milagre que Jesus tinha abrido os olhos dele. E Zaqueu, creio eu, que de cima da árvore, ele estava vendo Bartimeu se alegrando junto com Jesus, aleluia. Mas quando Jesus estava passando, irmãos, aleluia, às vezes muitos irmãos te odeiam, às vezes muito não te dá valor, como os olhos humanos na terra. Às vezes nós vemos as pessoas caídas como no centro da cidade, com um cachimbo, com um álcool na mão, aleluia. Muitos olhos e falam: está desprezado, já não tem mais jeito, é somente a morte. Às vezes você tem um filho, tem um parente nessa situação. Eu quero falar nesta manhã, aleluia, esse Jesus que entrou em Jericó, o Jesus de ontem, de hoje, ele vai ser eternamente. Ele quer ouvir o seu clamor, o teu pedido nesta manhã, aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus está passando perto daquela figueira brava, irmãos, louvado seja Deus, aleluia, ele olha, irmãos, para cima. Tinha multidão, mas ele tinha algo a operar incrível, ele tinha algo a operar sobre a vida de alguém, e era na vida de Zaqueu, irmãos, aleluia. Jesus olha, irmãos, aleluia, e conhece o coração do profundo. Zaqueu conhecia, tinha ouvido falar de Jesus, mas ele não conhecia Jesus. Mas Jesus nos conhece desde as madres da nossa mãe. Jesus olha para cima, irmãos, aleluia, e fala: Zaqueu, desce-se depressa, irmãos, aleluia. Nessa manhã, Jesus sabe do que você precisa. Jesus te conhece, sabe o teu nome, sabe as tuas dificuldades, irmãos, aleluia. Zaqueu desce, irmãos, aleluia. E Jesus disse para ele: hoje convém pousar na tua casa. Mas que os hipócritas, irmãos, aleluia, que aqueles irmãos que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, olha e fala: convém o Senhor entrar na casa de pecador. Irmãos, aleluia, Jesus veio para aqueles irmãos que estão desprezados mesmo. Nessa manhã eu não sei a situação que você está, aleluia, mas abre o teu coração, fala: Jesus, eis-me aqui, entra na minha casa, no meu coração, muda a minha história, entra nesta causa impossível do meu filho, do meu esposo, do meu marido. Entra Jesus nesta manhã, aleluia. E Jesus, para nós findarmos a palavra, Jesus entra na casa de Zaqueu, irmãos. Aleluia. Muitos murmuram, né? Mas Jesus entra, não somente, irmãos, transforma o coração de Zaqueu, mas fala para Zaqueu: hoje chegou a salvação sobre a tua casa. Hoje chegou a salvação sobre a tua casa, ouvinte, aleluia. Somente dá um passo, entrega os seus caminhos ao Senhor, aleluia. Ele tudo pode fazer, como foi na vida e no lar e na família de Zaqueu. Ele quer fazer também sobre a tua vida, louvado seja Deus, amém?
Essa é a palavra desta manhã. Fica com esta palavra. Amém? Se aproxima, chega até Jesus, entra dentro da igreja, entrega, ouve a palavra, ouve os louvor, ouve a palavra. Jesus disse: eu sou a palavra, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero já estar agradecendo os irmãos, por essa oportunidade de ter levado a palavra aqui. Louvado seja Deus. É o momento, irmãos, aleluia, que eu mais me alegro. Porque a igreja, irmãos, não é só as quatro paredes. A igreja é aquela que faz esse trabalho, que sai, irmão, vai aonde estão os necessitados, como Jesus fazia. Irmãos, aonde estão os carentes, que estão aqueles que estão amargurados de coração, necessitando da palavra, irmãos, louvado. É na praça, é nas ruas, é nos presídios, nos hospitais, louvado seja Deus. Então, eu agradeço, E a palavra hoje, nesta manhã, é gratidão. Aleluia. Gratidão por tudo quanto Jesus fez. Só de acordarmos e respirarmos esse fogo de vida que Jesus nos deu. Obrigado, Senhor, por cada vida que está, por cada ouvinte. Se alguém nesta manhã, Senhor, enfermo, necessitado, o Senhor possa entrar nesta causa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.